Bom dia a todo mundo, me chamo Rodrigo Freire Gonzato, eu sou professor de design na Escola Politécnica da PUC de Curitiba. Também trabalho como mentor na Apple Developer Academy, um projeto de extensão que a gente tem aqui em Curitiba. E eu ajudo a organizar uma rede chamada Rede Álvaro Vieira Pinto, de estudo a esse filósofo, esse pensador brasileiro. E foi um projeto que surgiu no meu doutorado, junto com o professor Luiz Ernesto Merkle, da UTFPR, do PPGTE, aqui de Curitiba também, onde onde eu fiz uma tese sobre o conceito de usuários em interação humano-computador, em design de interação. E dessa tese eu estou explorando ainda muita coisa, afinal, o conceito de usuário é central nessa área, para o lado positivo ou para outros lados também. Então, um outro caminho que eu estou explorando junto com o grupo de pesquisa em trabalho de plataforma que a gente tem no PPGTE foi essa apresentação que eu vou trazer aqui hoje, eu nomeei ela como Design de Interfaces de Produção de Dados por Usuários, usos como trabalho em plataformas sociais online. E essa investigação, ela surge da observação que já é bem difundida e cada ano a gente tem difundido mais a percepção, né, a compreensão de que a riqueza gerada em plataformas sociais online, a partir de seus dados, seja elas conteúdos, como a gente chama aí mais popularmente, ou dados e metadados, é feita por usuários, por quem as usa. Isso daqui é uma generalização, porque cada plataforma possui suas especificidades, né? O principal autor que eu vou dialogar aqui com algumas ideias é o Casilli, o autor de trabalho de plataforma, mas as ideias que eu estou trabalhando ou a forma que eu estou usando para trazer algumas críticas, elas vêm das reflexões a partir do Vieira Pinto, seu conceito de trabalho, seu conceito de técnica. E a pergunta que eu estou rondando é a pergunta de se os usos que geram essas riquezas eles podem ser classificados como uma modalidade de trabalho digital. E a diferença que eu estou propondo é trazer o campo do qual venho, do qual eu estudo, que é o campo de estudo de interfaces e interações, e ver o que ele pode contribuir para esse tipo de pesquisa. Então, como objetivo, é analisar interfaces chamadas de usuário, apesar de serem as interfaces de quem projeta, as interfaces das plataformas sociais online que são projetadas para que usuários conformem seus usos como trabalho. Então aqui já traz um pouco, já estou partindo dessa perspectiva de que ela faz isso, né? Essas plataformas elas não são, digamos, inocentes, elas fazem um procedimento. E como é que elas adequam esses usos e os dados provenientes desses comportamentos, dessas ações, numa forma de uma mercadoria, que vai ser a forma como se gera riqueza nas plataformas. Eu vou trazer alguns exemplos que eu montei aqui, esse estudo é muito inicial, tá? Ele é um site que eu tive, que eu queria desenvolver e compartilhar com outras pessoas também. Então, eu trago alguns exemplos junto com o Facebook, apesar de poder passar por outras redes sociais também. Então, eu estou partindo já num ponto que as interfaces, como as interfaces gráficas, elas possuem orientação ideológica. Elas são feitas por seres humanos, são feitas por pessoas em sociedade com ideias, ideologias, intenções. E numa sociedade, em sociedades divididas, elas também vão ter intenções diferentes e distintas. E elas podem também elas vão reproduzir as relações sociais. E numa sociedade que tem relações de opressão, também vai reproduzir essas. Então, as interfaces não são só um reflexo da sociedade, elas também produzem efeitos, mas as interfaces, eu vou tentar dar essa prominência, né, esse destaque. Partindo também de um ponto que as plataformas, por meio das suas as interfaces, participam dos processos de converter em dados as ações dos corpos das pessoas, o que as pessoas fazem. Então, a gente tem mecanismos de vigilância em estudo, a gente tem mecanismos de monitoramento em como eles transformam em dados, como a pesquisa feita pelas plataformas se transforma em dados. O ponto que eu quero focar é o ponto de um ponto de vista das interfaces. Essa seria a diferença, um pouquinho, tentar um olhar diferente desse trabalho dos outros, pelo menos que eu tive acesso até então. E estou partindo também que, claro,
os usos não são passivos. As pessoas que nós chamamos de usuárias, elas possuem também espaço de criação e escolha. Porém, também não vamos deixar de considerar que existe, ao contrário dos estudos aí do começo dos anos 2000, do final dos anos 90 em hipermídia, etc., que consideravam toda a potência do uso como um espaço liberador da recepção, existe uma relação assimétrica entre os chamados usuários e designers, projetistas, engenheiros. O projeto de sistemas ele acaba implicando numa configuração do usuário, ou seja, uma busca por definir quem vai usar e o que pode ou não fazer, por mais bem ou mal sucedido que isso seja. Então, de um lado, essas interfaces são uma mediação entre várias pessoas, entre cultura e sociedade. Os usos também são condicionados em algum nível, não determinados, mas condicionados, favorecendo ou dificultando modos de agir e expressar. Um exemplo bem simples é que são interfaces muito comuns, muito cotidianas para quem usa Facebook, quem ainda usa Facebook. Mas se eu pego uma tela como a da esquerda ali embaixo, você está indo na linha do tempo, aparecerá isso para você. Pessoas que talvez você conheça, essa recomendação para você adicionar. Isso não é por acaso, né? O Facebook tem um interesse que você aumente suas conexões. Agora, pouco interesse que você diminua as conexões ou que você refine essas conexões, né? Ele consegue fazer isso de outras maneiras e não com você adicionando ou não as pessoas. Aqui a gente tem um exemplo de produção num dado e especial. Algumas formas como o Facebook diz coisas, ou seja, o seu projeto, suas interfaces dizem coisas sobre seus interesses. Aqui na direita, por exemplo, se eu vou na página de gerenciar os amigos, a primeira coisa é adicionar amigos. E é curioso que na interface onde que eu vou gerenciar os amigos que eu já tenho, ele está ainda me enfatizando, adicione, e não, por exemplo, me propondo ferramentas para eu reatar laços com pessoas que eu deixei de interagir ou qualquer outra coisa. A ferramenta ele direciona para o interesse dele, dos dados que o Facebook interessa captar. E existem estratégias de projeto, né? Para eu guiar, indicar, constrangir as ações das pessoas no sistema. Eu posso utilizar, e mesmo série de métodos, né? Fluxos, casos, cenários. Aqui a primeira imagem na esquerda é um exemplo de fluxo. Aqui na direita eu não peguei de redes sociais, mas para trazer um exemplo que ficou icônico aqui durante a pandemia, um péssimo exemplo, mas no site do governo federal a gente tem a primeira informação que se destaca sobre todos os dados da Covid são os casos recuperados. Ou seja, essa é a informação que se considera a principal. E está claro os elementos de interface utilizado. Contraste, uso da cor, tamanho de fonte, posicionamento na tela. Ou seja, eu não quero tratar só como um discurso, tá? Porque não é o referencial teórico que eu estou utilizando, mas são formas de eu pegar e me relacionar com as ações de um corpo de outra pessoa. Ela vai ser impactada com aquilo antes. E no Facebook, por exemplo, eu tenho essa última interface aqui, porque quando eu tenho na tela de eu introduzir dados, de eu fazer uma publicação, a primeira coisa que aparece é vídeo ao vivo. Eu nunca fiz um vídeo ao vivo no Facebook, mas ele está me dizendo que esse é o tipo de dado que ele quer. Esse tipo de dado está sendo interessante para ele. Criar uma sala. Nunca criei uma sala, mas ele está realmente me convidando a fazer isso. Me convidando com interesses escusos por trás, né? Porque, de alguma maneira, a interface está favorecendo certos modos de agir e expressar, e não só como a gente encontra no discurso, às vezes, de senso comum, ou mesmo, às vezes, num discurso que vem de fora do campo das interfaces, que o sistema está oferecendo opções de ação para a pessoa e a pessoa escolhe o que ela quer. Existem formas de eu guiar isso. E essas formas, o argumento que eu gostaria de colocar é que o sistema é projetado, e daí aqui é uma intuição, mas ela vem também da minha experiência dentro do campo de projeto. A forma como essa interface é montada, ela é montada de uma forma para maximizar a conversão dos gestos das pessoas, do comportamento, das linguagens utilizadas, para assumir uma forma de mercadoria, ou seja, uma forma que a plataforma possa gerar riqueza, que além de valor de uso, tenha um valor de troca. Então, um campo inicial que a gente pode ver de como que ela vai guiando a ação para que o sistema consiga converter mais rapidamente
isso, dados em mercadorias, ou seja, não é qualquer dado que interessa à plataforma, não é um dado de qualquer maneira, é um dado que possa ser utilizado para compor uma mercadoria. Marcação de fotos, recomendação de marcações, recomendações de adição, com autocompletamento de nomes e de informações de página, segmentação do tipo de curtida que dá mais metadados. Se eu pego a página de registro de atividades e qualquer pessoa que tenha o login consegue ter acesso, a quantidade de informações que é utilizada e que já está classificada dentro de uma ontologia de percepção do mundo do Facebook, percepção do mundo que seja útil para os seus próprios interesses, é gigantesca. A primeira que aparece que vídeos que você procurou às vezes é até assustadora, do tipo, a gente às vezes nem pensa que isso está sendo registrado. Então, os objetivos de usabilidade de um sistema, eles não só podem, como muitas vezes estão, e hoje mais do que nunca, condicionados aos objetivos de negócio. Então, quando a gente fala de experiências fáceis de usar, centradas no usuário, intuitivas, elas estão também falando de experiências orientadas à extração de mais valor. Formulários, microinterações, feedbacks, configurações, padrões são decisões de design que também são feitas para gerar dados alinhados a expectativas de mercado. Aqui o exemplo de 3 anúncios numa única tela, uma dentro da linha do tempo e 2 no campo superior direito, onde elas ficam posicionadas sempre na tela ali, sempre visíveis, que são feitas a partir de dados. Que tipo de dados? Quando a gente olha as interfaces da criação de anúncios do Facebook, a gente consegue ter essa visão dos tipos de dados. Afinal, se você consegue segmentar um anúncio para esse tipo de dado, é porque esse tipo de dado já está sendo convertido. E não está sendo feito um a um por pessoas pegando dados qualquer e categorizando eles. Eles já estão sendo categorizados na interface. E as pessoas estão participando dessa categorização ao dar esses dados. Se eu consigo fazer essas segmentações, é porque existe uma outra área, e aqui um exemplo de como que eu posso direcionar um anúncio, ou criar um anúncio, tipo de categorias, como por exemplo, eu posso direcionar anúncios para feministas ou fãs da Princesa Merida. Para que eu possa direcionar um anúncio para fãs da Princesa Merida, eu preciso que quando a pessoa digite no campo lá, introduza o dado, a pessoa não escreva Merida com 2 R's, e que não escreva, quando escreva Princesa Merida em espanhol, em inglês e em qualquer outra língua, eu esteja remetendo a mesma coisa. Então, essa inteligência ela é formada a partir de extração de conhecimento dos usuários. O Casilli ele comenta, por exemplo, tratando fora das redes, né? Mas a principal diferença entre tarefas realizadas por quem usa CAPTCHA, como esses daqui, né, que a gente está acostumado a utilizar, quem usa CAPTCHA e quem trabalha com microtrabalho em espaços como a Amazon Mechanical Turk, que são espaços de microtrabalho com pequenas tarefas que você recebe para isso, ele vai pontuar que a principal diferença é que os primeiros não são considerados trabalhos nem é remunerado. Eu acredito, claro, que tem outras diferenças ali que são importantes, mas, como por exemplo, quem está interagindo, ou seja, quem precisa trabalhar com microtrabalho e quem está usando a internet. Porém, essa é uma diferença que vale pontuar, ou seja, não é a única diferença, mas essa é uma forma de trabalho que lembra muito as formas de microtrabalho. Agora, será que essas formas aqui também não são formas de microtrabalho? Por mais que elas apareçam sobre uma forma de ajuda, de eu conseguir marcar uma pessoa, de notificá-la, etc., e eu acredito que pode haver um campo para a gente pesquisar, que daí um campo que eu explorei na minha tese, que é uma noção reducionista de uso. A gente está muito acostumado com uma noção reducionista de uso na área de informática, de computação, da interação humano-computador, de design de interação, que é construída junto com a concepção de usuário igualmente reducionista. Ou seja, o usuário, em geral, é considerado a pessoa que simplesmente não está fora de qualquer campo de projeto e que não tem habilidades de projeto. Tanto é que quando uma pessoa que a gente chama de usuário começa a dominar o computador, a gente para de chamar ela de usuário e começa a chamar ela de hacker, começa a chamar ela de designer, artista, qualquer outra coisa menos usuário. Existe uma linha que separa. E esse insight ele vem a partir das ideias do Oliveira Pinto, onde a noção de trabalho é fundamental e a noção de trabalho como algo também ontológico do ser humano. Então,
acho que é um campo que vale a pena com uma reformulação. Quando a gente reformula a ideia de usuário, a gente consegue ver ele de outra forma. Ainda que a ideia de uso, né, ela seja em alguns campos teóricos, em algumas perspectivas, seja difícil de considerar que o uso representa trabalho. Oi? Beleza? Tô fechando, é o último aqui. E ainda que o uso seja um campo que às vezes pode ser difícil considerar trabalho, porque ele não assume uma imagem direta da noção de trabalhador ou trabalhadora que a gente possa estar acostumado e que é muito importante para algumas perspectivas, e o uso esteja muito relacionado com consumo, sociabilidade, cotidiano, não me parece que essas ações sejam somente ações de fruição, somente digamos assim, de você aproveitar o uso daquilo. De alguma maneira as interfaces pedem que eu adeque o meu uso e faça ele de acordo com o que a interface está me pedindo. E é um custo que vale a pena para a interface fazer. Talvez para quem está habituado a décadas de uso do digital, isso parece estranho, mas quando a gente vê qualquer pessoa aprendendo, fazendo letramento do digital, existe uma conformação ao instrumento, uma forma de você se adequar realmente o teu corpo àquilo que está posto à tua frente. E então o ponto final seria que para acessar o valor de uso das plataformas, quem as usa investe algum trabalho físico e cognitivo para se adequar a como essas interfaces foram projetadas. E acabam participando na produção do valor, que vira o valor de troca, que vira a formação das mercadorias que essas plataformas vendem depois, principalmente a partir de anúncios. Mas hoje a gente vê que não é só anúncios, que existem interesses de propaganda, políticos, ideológicos também. Enfim, esses daqui são alguns insights. Agradeço aí qualquer comentário, sugestão, dicas que vocês puderem dar. Agradeço também o espaço.